Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Melissa e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre hidrocarbonetos cíclicos, sobre hidrocarbonetos de cadeia fechada. Você já se inscreveu no canal? Se inscreva e ative as notificações. Vamos lá? Então, os hidrocarbonetos cíclicos são os hidrocarbonetos de cadeia fechada. Vamos ver como é que a gente dá nome para hidrocarboneto de cadeia fechada? Esse hidrocarboneto tem 3 carbonos, cadeia fechada. Veja aqui que forma um ciclo. Lembrando, cada hidrocarboneto de cadeia fechada pode ser representado por uma figura geométrica. Então, isso e isso é a mesma coisa. São 3 carbonos prop, só tem ligações simples, an e termina em o. Eu não posso chamar isso daqui de propano. Por quê? Porque se eu falar propano, você vai montar um hidrocarboneto de cadeia aberta. Se eu quero representar que é um hidrocarboneto de cadeia fechada, eu vou colocar na frente a palavrinha ciclo. Então, cadeia fechada, ciclo. 3 carbonos prop. Só tem ligações simples, an termina em o, ciclo propano. Esse daqui eu posso representar por um quadradinho, tá? 4 carbonos, só tem ligações simples, cada vértice corresponde aos carbonos e aos hidrogênios necessários para que ele complete as 4 ligações, para que o carbono complete as 4 ligações. Cadeia fechada, ciclo. 4 carbonos, but. Só tem ligações simples, an, termina em o, ciclo butano. Agora, eu já representei por figuras geométricas, então eu não estou mostrando todos os carbonos e os hidrogênios. Aqui, 4 carbonos, but. Dupla ligação em e termina em o. Como a cadeia é fechada, precisa começar com a palavrinha ciclo. Ciclo. 4 carbonos, but. Dupla ligação em e termina em o, ciclo buteno. Eu não preciso falar onde está a dupla ligação, porque na cadeia fechada, o carbono 1 e o carbono 2 são os carbonos da dupla ligação, caso tenha uma dupla ligação, certo? Agora, eu tenho aqui uma cadeia fechada, como que a gente chama de cadeia lateral ou ramificação. Isso daqui é chamado de metil. Isso daqui também é chamado de metil. Metil e metil fica dimetil. Então, aonde esses radicais, essas ramificações aparecem? Nos carbonos 1 e 2. Lembrando que as ramificações têm que estar no menor número possível. Então, vai ficar 1,2. Metil e metil fica dimetil. Cadeia fechada, ciclo. 6 carbonos, X. Só tem ligações simples, an, termina em o. Lembrando que eu só separo por um hífen quando a cadeia principal começar por H. Então, tem ramificação no primeiro e no segundo carbono. Como elas são iguais, metil e metil fica dimetil. Cadeia fechada, ciclo. 6 carbonos, X. Só tem ligações simples, an, termina em o. Aqui, tem ramificação? Tem. Como é que ela chama? Essa ramificação que tem 2 carbonos, ela é chamada de etil. Agora, eu tenho que começar a numerar essa cadeia, só que eu preciso começar a numerar pela dupla ligação. Então, vai ficar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. São 5 carbonos na cadeia principal. Carbono 1 e carbono 2 são os carbonos da dupla. E eu fui nesse sentido para que a ramificação fique no menor número possível. Então, no terceiro carbono, tem uma ramificação chamada etil.
3-etil. Cadeia fechada, ciclo, 5 carbonos pente, dupla ligação em e termina em O. Não preciso falar onde está a dupla, porque obrigatoriamente ela vai estar no primeiro carbono. Agora, vamos lembrar o seguinte, você se lembra o que é isso daqui? Vejam, são 6 carbonos intercalando dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Esse daqui é o que a gente conhece como benzeno. Vamos representar aqui essa estrutura do benzeno. A gente pode representar mostrando todos os carbonos. Então, fica assim, ó. Um hexágono, né, com 6 carbonos. Intercalando simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Tem um hidrogênio em cada um desses carbonos. Isso é uma forma de representar. Uma outra forma de representar seria a gente fazer a figura geométrica, o hexágono, e mostrar aqui, ó, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Ou ainda, uma outra maneira da gente representar é colocando uma bolinha aqui no meio, porque essas duplas ligações, elas não estão paradinhas. Ora elas estão nessa posição, ora ela vai estar aqui, aqui e aqui. Então, a gente representa dessa forma, tá? Tudo isso daqui é a representação do benzeno. E na hora da gente dar o nome para hidrocarbonetos aromáticos, quando tiver aqui o benzeno, a gente vai representar com a palavrinha benzeno. A gente não vai falar ciclo, 6 carbonos X, tá? Então, é um pouquinho diferente na hora da gente dar o nome pro benzeno. Então, tenho aqui, por exemplo, o benzeno. E agora eu vou colocar uma ramificação aqui. Como é que chama essa ramificação que tem um carbono só? Essa ramificação aqui é o metil. No caso do benzeno, eu não começo pelas duplas ligações, tá? Aqui eu tive que começar pela dupla. No caso do benzeno, tem 3 duplas, então eu começo pela ramificação. Como a ramificação está no primeiro carbono e obrigatoriamente ela vai estar no primeiro carbono, eu não preciso falar, eu não devo falar que ela está no primeiro carbono. Então, aqui fica metil benzeno. É uma ramificação chamada metil ligada ao benzeno. O metilbenzeno também pode ser chamado de tolueno. Eventualmente, a gente usa esse nome para representar o metilbenzeno. Então, metilbenzeno ou tolueno. Ah, e se a gente tiver 2 ramificações? Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui, ó, o benzeno. Agora eu vou colocar um CH3 aqui, um metil e um outro metil aqui do lado. Fica 1,2 metil e metil, chamado de dimetil. Tudo isso ligado ao benzeno, 1,2-dimetil benzeno. Agora, se eu tiver, por exemplo, um CH3 aqui em cima e um CH3 aqui do ladinho. Aqui fica 1,3-dimetil benzeno. E se eu tiver, por exemplo, vou mudar aqui um pouquinho as posições, vou colocar um aqui e um aqui. Vou começar 1, 2, 3, 4, então 1,4 dimetil benzeno. E a gente pode usar palavrinhas, no caso do benzeno, palavrinhas para substituir essas posições, 1, 2, 1, 3 e 1, 4. 1, 2, eu posso trocar pela palavrinha orto. Então, aqui ficaria orto-dimetilbenzeno. Eu posso substituir esse 1,4
em 3 pela palavrinha metadimetilbenzeno. E eu posso substituir esse 1,4 por para-dimetilbenzeno. Sendo que a gente pode colocar a palavrinha escrita, orto-dimetilbenzeno, tudo junto, ou usar só O-dimetilbenzeno, M-dimetilbenzeno, P-dimetilbenzeno. E o dimetilbenzeno também pode ser chamado de xileno, um X, tá? Mas o mais importante é a gente trabalhar com esses nomes oficiais, de acordo com a IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada. E para finalizar, vamos ver o seguinte. Vamos supor que eu tenha aqui 2 benzenos seguidinhos. Eu tenho 2 benzenos, um do ladinho do outro. Esses 2 benzenos, um do ladinho do outro, ele é chamado de naftaleno, também conhecido como naftalina. Você sabe para que serve a naftalina? As pessoas usavam dentro dos armários para evitar barata, né? Então, eu costumo, para você lembrar do naftaleno, da naftalina, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer uma baratinha para você lembrar do naftaleno, para você lembrar da naftalina. Certo? E quando o benzeno aparece como uma ramificação, então imagina, por exemplo, que você tem a sua cadeia carbônica, tem um montão de carbonos, tá? E ela continua para cá, ela continua para cá. E aqui você tem um benzeno como ramificação. Quando o benzeno é uma ramificação, ele vai ser chamado de fenil. Certo? Espero que tenha entendido, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Qualquer dúvida que você tenha, deixa escrito aqui no canal, deixa nos comentários. Não esqueça de deixar seu like, de compartilhar com os amigos. Em breve, mais vídeo para vocês. Um super beijo!